Doutora Carla, hormônio dá câncer? Óbvio que não. Que dá câncer, né, PD? É óbvio, a pessoa tá acima do peso, e não tá com seus nutrientes equilibrados, não tem um estilo de vida saudável, tudo isso que você preconiza que é a base de tudo, gente. Vamos falar um papo sério, reto, gente? O que dá errado é a pessoa usar hormônio sem ela estar com o terreno biológico dela preparado, que é tudo que a Patrícia faz. É equilibrar vitaminas, sais minerais, manter a paciente no peso ideal. Gente, o que mais dá câncer hoje em dia se chama obesidade, que é uma doença que agora tem Código Internacional de Doença, E66, que é uma pandemia, isso sim dá câncer. Não é só câncer de mama, de útero, é diversos tipos de câncer, não é verdade, Patrícia? Isso. E o que aconteceu recentemente com os Hum. rótulos Ah, desses hormônios? babado, gente, babado que pra gente não é nada de novo. Na verdade, agora no dia 10 de novembro, é o FDA, né, que é o órgão regulatório dos Estados Unidos, é como se fosse a Anvisa no Brasil, ela tirou aquela tarja preta da reposição hormonal que nos Estados Unidos condenavam, gente. Isso foi um erro que atrapalhou uma geração inteira, não é verdade, Patrícia? 10 de novembro, a tarja preta da reposição hormonal feminina nos Estados Unidos, ela foi retirada, tá? Era o que chamavam black box. Na verdade, o que acontece? Tinha um mito aí, grande parte porque um estudo chamado WHI, no início da década de 2000, no início dos anos 2000, que falava que o quê? Reposição hormonal dá câncer. Gente, isso foi um estudo totalmente errado, um estudo equivocado, em que pegaram mulheres, muitas das vezes, que não estavam, o quê? Ávidas a fazer reposição hormonal. Muitas das vezes, o quê? Aquelas mulheres que já tinham passado daquela janela de oportunidades, que eu vou falar um pouquinho sobre a janela de oportunidades, porque, na verdade, hoje em dia nem é tão assim, que é o quê? Aquela mulher que já entrou na menopausa há mais de 10 anos. Então, assim, o que é o ideal hoje em dia? Iniciar a reposição hormonal o quanto antes. A gente não precisa mais parar a menstruação para iniciar a reposição hormonal. Os atuais guidelines, eles falam o quê? Que a gente tem que tratar a reposição hormonal na fase de transição menopausal, ou seja, perimenopausa. Até 10 anos antes que precede aquele marco de 1 ano sem menstruar mais, porque menopausa é caracterizada com isso. Quando a mulher fica 1 ano, tem 1 ano que ela não menstrua mais, aí sim é menopausa. Os atuais guidelines, eles preconizam o quê? Quanto antes tratar essa mulher, melhor ela vai passar na fase de menopausa. Vai mitigar todos os efeitos colaterais de falta de sono, de falta de energia, de ganho de gordura centrípeta, de proteção cardiovascular. Então, o que a gente sabe? Tratar o quanto antes. Então, uma geração toda ficou ali sem fazer reposição hormonal porque tarjavam isso. Mas eram mulheres que estavam acima do peso, eram mulheres que não estavam com seu terreno biológico ali preparado para receber, porque, gente, reposição hormonal é a cereja do bolo, a mulher tem que estar preparada para isso. Então é por isso que eu e Patrícia, a gente tem uma liga muito importante, a Patrícia trata todo o terreno biológico. Quando a Patrícia fala: "Agora sim, ela está pronta para receber", a paciente voa, a paciente vai com tudo, porque ela está limpa. A gente precisa de ter o metabolismo do nosso corpo preparado para receber os hormônios. Não é só dar o hormônio e pronto. Se a paciente não tem uma vitamina D equilibrada, um ferro não está bom, enfim, os Tem minerais. outros hormônios em desalinho também, um Exatamente. hormônio tireoidiano, um cortisol, uma melatonina alterada. Isso tudo vai influenciar, inclusive, a prescrição desses hormônios. Exatamente, porque é o que a gente sempre preconiza, não é verdade, Patrícia? A menor dose é a melhor dose que o quê? Que surta efeito na paciente. Então, às vezes, a gente pega receitas ali que a Patrícia olha, a gente faz testes também super importantes, metabólicos, de hormônios na urina, que a gente pega ali, a gente olha, a paciente está com a testosterona lá em cima, mas ela está totalmente inflamada, não é Uhum, verdade, Patrícia? uhum. São coisas que a gente fica chocada, e isso, acreditem se quiser, é o nosso dia a dia, tá? As pessoas acham que dar demais vai surtir efeito. Não vai surtir efeito. Se ela tiver com todo o terreno biológico dela despreparado, ela tá ali fazendo uma sobrecarga e muitas das vezes a paciente fica mais inflamada ainda, não é E verdade? Carla, por que você nota, assim como eu, que tem tantas mulheres com sinais, com sintomas, mas exames de sangue que não estão coerentes com aqueles sinais e sintomas? Então, assim, primeiro talvez a gente falar um pouco quais são os melhores exames de sangue Uhum, para monitorar hormônios, não só uhum. hormônios sexuais, mas hormônios na mulher No acima dos geral. 40 anos. E por que que muitas vezes a gente não vê essa realidade, o sintoma está mais grave do que parece que a deficiência hormonal está presente? Excelente pergunta, Patrícia. Na verdade, a gente tem que saber o que os atuais guidelines, tá, as sociedades europeias, até o Brasil agora recentemente, a gente sabe que a gente não trata exame.
Então o que que precisa muito do médico, do nutricionista, do profissional de saúde que está acompanhando aquela mulher? Aquela escuta ativa. A gente trata a clínica da paciente. Quando o paciente já tem um achado ali de exame de sangue ou até mesmo exames mais, que a gente usa, mais profissionais, vamos dizer assim, de um Mais exame funcionais, mais funcionais, integrativos. integrativos, que já tem uma alteração, aquela paciente já está sofrendo por isso há muito tempo. Então, por isso que é importante da escuta ativa, a gente tratar sintoma, a gente trata sintoma da paciente, a gente não tem que esperar falhar a menstruação, a gente não tem que esperar o FSH dar aumentado, isso tudo é um grande equívoco e cada vez mais a gente vê isso nos congressos e os pacientes que têm melhores resultados são aquelas que são tratadas muito antes de entrar de fato na menopausa. Agora que a gente deixe claro também que tratar sintoma é tratar o sintoma através da causa daquele Uhum. sintoma, porque se a gente pensar assim: "Ah, não dormir bem é um sintoma", você não vai dar um remédio para dormir, Óbvio que isso é o né. grande erro Então das pessoas que tratam de não ter essa visão integrativa que a gente tem, Patrícia. Muitas vezes o paciente a gente pega a paciente no consultório que está tomando um antidepressivo porque ela está triste, está tomando um remédio para dormir porque ela não consegue dormir, está tudo errado. A gente tem que tratar a base, e a base é a base hormonal, é o equilíbrio hormonal, a gente conseguir equilibrar os hormônios para que a paciente não use um infinito, aí ela vai para o neurologista, ela vai para o psiquiatra, ela vai para o médico da dor, sendo que às vezes a dor dela articular é por baixa de estradiol, vou uhum, dar um exemplo clássico, né, uhum, paciente com o ombro congelado, aí uhum. vai para o ortopedista, e a gente um médico que entende todo o sistema ali daquela paciente, a gente consegue Já tratá-la como um todo. detecta a causa ali. E de Exatamente. repente, com uma causa de ajuste hormonal, você já equilibrou a articulação, o sono, a depressão e o peso. Com E ela não precisou de certeza. 4 profissionais, ela De tá com 2, ela tá com uma exatamente, pessoa cuidando da alimentação, suplementação, uma pessoa cuidando dos hormônios. exato. Então, assim, é uma simplificação, inclusive, desse desmembramento médico, onde cada hora ela tá procurando um profissional para tratar um sintominha. É, especialista, do subespecialista, Uhum. enquanto você encontra isso numa equipe ali equilibrada, junta, agregada, que entende, que escuta, aquela voz ativa, que faz os melhores exames, porque a gente trabalha com os melhores exames, né, Sim. Patrícia? Não tem a menor dúvida. E o paciente, ele sai dali e fala: "Nossa, como é que eu cons" aí fala assim: "Consegui tirar meu antidepressivo, consegui Uhum. tirar meu remédio de dormir", tudo por uma causa básica. Hoje mesmo eu atendi uma paciente, vou dar um exemplo clássico, porque isso acontece muito, a gente até ri, eu e a pedente fala assim: "Vamos fazer o funny cast", mas é verdade, tem pacientes que muitas das vezes chegam ali: "Ah, não, porque eu já tirei o útero e o meu médico falou que não precisa de progesterona". Gente, progesterona é o hormônio do sono, o paciente precisa de uma progesterona ali para melhorar, né, tem as ações GABAérgicas ali de melhorar a indução do sono, e a paciente está lá: "Não, ele falou que não precisa porque eu não tenho útero". E isso a gente É, quanto tempo a gente fala assim, isso é um clássico, da medicina mais tradicional, funcional. dos É, médicos que de repente não estão atualizados. Porque pode ser um médico antigo, mas um médico médico atualizado, né. atualizado, não é a Exatamente. antiguidade que vai definir isso, mas é o quanto ele frequenta hoje os principais congressos e por isso até que eu abri falando do quanto essa saúde profissional ela é importante, do quanto, estar numa área de saúde em constante evolução requer que a gente vá acompanhando todos esses congressos, todas essas demandas, todas essas novidades, para a gente poder trazer excelência Lógico, para com o tratamento certeza. das nossas pacientes. Até porque o que a gente fala hoje, apesar de ser normal para a gente, ainda é muito novo Para para a muita, grande maioria das pessoas. com E por isso que certeza. cada vez se torna mais importante espaços como esse, onde a gente possa alcançar mais mulheres e possa falar com mais clareza.